Mexeu aqui. Tem peixe aqui, cara. Cansei de ser enganado, hein? Quem é, o que é a víbora do Pantanal? Como a vida de um ser vivo pode ter uma gigantesca importância na vida e na sobrevivência de outro ser vivo. Termos como coevolução, quando duas espécies completamente distintas acabam evoluindo juntas. Existem espécies que estão intimamente ligadas à vida de outras espécies. E a gente tem o péssimo hábito, nós seres humanos, de classificar a vida de acordo com a nossa ótica, né? Então, onde nós colocaríamos, ou como classificaríamos esse cara na nossa escala humana? Caramujos, simples caramujos. São moluscos. Moluscos que vivem aqui. E por conta disso, diversas espécies de animais que vivem aqui dependem desses caramujos. Espécies mega nobres, a víbora do Pantanal. Nossa, que animal incrível! Quantos herpetólogos vibram com a víbora do Pantanal? Se não fosse esse caramujo, não existiria a víbora do Pantanal. Não da forma que nós conhecemos. O carão, diversas espécies como o caramujeiro, o gavião caramujeiro. Hoje nós vamos dedicar esse programa a esse animal, que é um animal que eu sou apaixonado e ele merece um olhar mais apurado. Em 2007, aqui no Pantanal Sul, nessa mesma região, pude pela primeira vez ter um encontro com esse animal maravilhoso. Isso aqui é o que eles chamam aqui de víbora do Pantanal. De víbora esse bicho não tem nada. Um dos lagartos mais bonitos do nosso Brasil. Que encontro! Esse Richard ainda era um garoto, descobrindo tudo. E foi sensacional. Essa foi só uma amostra do primeiro encontro que tive com este animal. E eu tenho certeza de que hoje vai ser muito melhor. Jaçanã deve estar muito ativo, está diferente o comportamento dele. O pé do Jaçanã parece esse pé de tripé aqui, então ele vai pisando em cima da vegetação e ele não afunda. Mas o comportamento dele está muito diferente. Tem alguma coisa ali que ele já teria abandonado essa posição, não abandonou por alguma situação que eu vou pesquisar. Quero saber. Percebeu? Completamente diferente o comportamento.
Mexeu aqui. Tem peixe aqui. Cansei de ser enganado, hein? O que é a víbora do Pantanal? Víbora do Pantanal é um lagarto. É um lagarto, parece um teiu, tejo, enfim. Só que ele é um bicho que é extremamente aquático, adora água, porque ele busca o seu alimento principal na água, que são os caramujos. E as pessoas normalmente só veem a cabeça dele para fora. E as pessoas que vivem aqui morrem de medo desse bicho. Víbora do Pantanal porque eles acreditam que seja um bicho peçonhento. Venenoso, peçonhento, enfim. Porque quando ele morde, e ele morde duro. É um bicho que tem uma mordida que não tem um lagarto forte, tem mandíbulas musculosas, enfim, cercadas de músculos potentes para realmente fechar, quebrar um caramujo, precisa ser muito forte. Morre mais de medo muita gente dessa víbora do Pantanal, desse lagarto, do que da própria Botrops matogrossensis, que é a jararaca aqui da região e que efetivamente é peçonhenta. Vamos entender um pouco mais sobre esse animal. A gente vai ter outras oportunidades de encontrar esse animal, especialmente aqui no Passo do Lontra, porque eu nunca vi um lugar para ter tanta víbora do Pantanal como aqui. Eliezer, Silas, Edilson. Eu conheço essa turma há muito tempo já. Eu, quando faço turismo aqui na região, uma das coisas que eu faço questão, quando eu trago turistas para cá, é de mostrar a essa turma o trabalho deles, que eu acho importantíssimo. Esses caras são pescadores de iscas. Vivem enfiados no meio aqui da água para buscar as iscas que os pescadores usam. No meio tem de tudo aí dentro. Sucuri, jacaré, sucuri, cobra, aquela que você chama aquela... acho que jaracuçu do Pantanal, né? Que é brabo do brejo, que é brabo pra caramba. Aqui, tem a preta e a amarela. Preta e amarela. Vocês encontram aqui esse cara. Víbora. Que é a víbora do Pantanal. É venenosa? Ó, segundo, uns falam que não, uns falam que sim, nunca tivemos um acidente, então a gente não sabe, né? Mas o que vocês ouviram falar de pessoas que foram mordidas? Já ouviram falar uma pessoa que foi mordida e fala que é venenosa? Mordida não. Tem umas histórias dos antigos que falam que ela pegar você no seco, tem que correr pra água, se ela pegar na água tem que correr pro seco. Entendi. Essas histórias dos antigos, né? Mas que é raro ter um acidente com esse bicho. É raro, difícil, porque ela é veiaca, né? É, esperto. Ela quer dar linha no pipa, vazar. Se muito barulho, ela já cai na água, mergulha e some. Essa é uma crendice muito popular que não está completamente errada. E eu gosto, quando venho aos lugares e escuto as pessoas que são locais comentar alguma coisa, eu antes de julgar, né, e o bom pesquisador faz isso, ele escuta, sempre tem alguma história onde ele pode se agarrar que não é completamente falsa. Tem alguma verdade, né? Talvez não seja científica a verdade. Né? E a gente vai conversar também com um pesquisador renomado, né? Que é um cara que já andou o Brasil inteiro, que é do Instituto Butantan, meu amigo Giuseppe Porto, para entender essa versão. Mas a verdade é que não deixa de ser verdade, porque a mordida do bicho infecciona e demora muito tempo para curar. O jacaré, quando morde, o que acontece? Bem remoso, custa passar. Custa passar. Fica infeccionado. Pegou no pé do meu tio, o pé dele inchou, sabe? Se você apertava, sai ar, fica fofo, pus, tem que cuidar bastante quando tem um acidente com ele, né? Bem difícil de sarar. Quer dizer, não é só a questão do dente, é a questão de toda a flora bactéria, as bactérias que estão lá dentro, porque o cara vive num lugar que... ele alimenta, né? Mas a gente vai poder escutar, eu queria escutar a versão popular, e a gente vai escutar agora a científica, a técnica, mas vocês vão ver que o fundamento é o mesmo. De fato, eles podem não ter a noção exata de diferenciar a toxina, né, de um problema bacteriano, mas efetivamente para eles
o negócio custa para sarar, demora. Tá aí o conhecimento popular. É venenoso. Olha aqui, eu não vou chegar a tempo, ele está no ambiente dele. Eu consigo ir por lá? Consegue, pode ver aqui na beirada. Já foi. Cuidado da abelha, hein? Onde está a abelha? A caixa aí, ó. Ai. Mas não ataca não. Não, mas valeu. A gente ainda vai ter oportunidade de chegar perto desse bicho nesse programa de hoje. A gente vai ter, vai ter. Bom, Giuseppe, víbora do Pantanal, Dracena paraguaensis, o povo morre de medo. Eu acho que eles têm tanto medo desse animal quanto de uma boca de sapo, uma matogrossensis, uma bótropis. Eles acham que o bicho é peçonhento. Quem já levou uma mordida desse animal, ele é um animal de muita personalidade, né? Ele é um animal que ele não dá para trás, como o tupinambis, né? Os teius, agora mudou, né? Mas tupinambis, né? Salvata. Eles têm os teius, né? Assim como os teius, eles dão essa levantada, né? E enfrentam, mas eu acho que ele tem mais personalidade ainda do que o próprio teiu. Porque o teiu levanta, ele foge. O Dracena, ele se impõe mesmo. E aí, não sei, no contato com alguém que levou uma mordida, começa aquela conversa, os caras morrem de medo, eles acham que esse animal é peçonhento, né? Apesar que aquela dentição é toda, parece até de gente, né? Meio arredondada, ele não tem presas, mas efetivamente as pessoas ficam muito tempo com a ferida que não cicatriza, e tem essa. O que você pode nos trazer um pouco de luz sobre essa espécie? Bom, o Dracena paraguayensis é um lagarto, é da família do teiu, né? É da mesma família, inclusive. Ele não tem nada a ver com cobra, não tem nada a ver com víbora, não tem nada a ver com peçonhento, não tem nada de peçonhento, nada de peçonhento. Qual que é o detalhe? É um bicho aquático, ele come caramujo. Então, todo animal, bom, os répteis de modo geral, têm a boca suja, pelo que eles comem. Um que é réptil e ainda aquático, deve ter a boca um pouco mais suja ainda. Quando existe sujo, o que? A flora bacteriana, Exatamente. alguma coisa assim, é isso? É uma flora que ele tem na boca muito interessante. E se o bicho é aquático, pior ainda. E esses animais têm essa boca suja do ponto de vista de higiene, do ponto de vista de bactérias, de uma flora interessante. O que acontece? Ele pode causar problemas sérios. Então, nesse caso, é uma contaminação que a pessoa tem. Então, ela está contaminada pela flora que o bicho tem na boca. Quer dizer, é uma infecção. É uma infecção. É uma infecção. Então, esse não é o único animal que tem fama de ser venenoso porque tem a boca extremamente suja e causa infecções. Então é isso, não tem nada a ver com animal venenoso, inclusive o nome chamado víbora, para ela não é adequado. Não é adequado, até porque víbora é um bicho europeu e é uma serpente, não tem nada a ver com serpente. Mas, do ponto de vista popular, qualquer coisa nesse sentido, eu costumo dizer o seguinte: as pessoas comuns, elas interpretam fatos naturais à luz do que ela enxerga. Então ela enxerga e interpreta errado. Então interpretar um acidentado, seja na mão, no pé, seja onde for, com infecção, ele associa alguma coisa perigosa. Perigosa do ponto de vista de envenenamento, o que não é. Tá? Mas é isso, é um lagarto comum que pode trazer
consequências do ponto de vista de infecções por causa da boca que ela está muito suja. Isso é ruim, né? Você que trabalha profundamente com a questão da educação ambiental e viaja sempre, está sempre em comunidade, sempre realizando o seu trabalho, é ruim essa impressão negativa, porque o cara fica com medo, né? E o medo leva, coisa do ser humano, leva o cara a matar o bicho porque ele tem medo, né? Então é um conhecimento errôneo, né? É uma infecção, vamos dizer que é o nosso lagarto de Komodo pantaneiro, vamos dizer assim, né? Vamos dizer, claro, em outra escala, estou dizendo, né? Obviamente, mas enfim. Mas é uma infecção e não uma peçonha, né? Então ficar bem definido isso. E é um animal que dificilmente vai morder, a não ser que você encoste nele, ponha a mão nele. Ele tem uma personalidade, mas ele não é bobo. Esses animais sempre não querem problema, querem distanciamento do ser humano, né? Ele é até tímido, né? Porque ele passa a maior parte do tempo caçando dentro d'água, né? Comendo escaramujo. Depois ele vai descansar lá no cupinzeiro, embaixo de tronco, onde ele repousa. E ele não é um bicho que vai para cima à toa. Então, a postura dele de levantar porque alguém apareceu é normal, é uma tática de defesa que ele tem. Tá? Mas é uma pena que um bicho desse tão inofensivo do ponto de vista de envenenamento possa ter essa fama e tenho certeza que eles acabam sendo mortos de maneira... E é um bicho lindo, cara, um lagarto maravilhoso. Eu tenho um dos meus lagartos, acho que é um lagarto predileto aqui. Eu acho ele mais espetacular assim do que os próprios teius. Giuseppe, muito obrigado aí por trazer luz sempre aí ao nosso projeto. Obrigado. De nada, prazer estar com você, acompanhar teu trabalho, que está muito legal e tanto precisar, estamos às ordens. Abração. Esse é o cara. Dracena paraguaensis. Um bicho pantaneiro. Um lagarto pantaneiro. A víbora do Pantanal. É um bicho forte, uma mordida potente. Uma boca bem branca e olhos bem negros. O corpo dele é o corpo de... Lembra muito as escamas do jacaré. São escamas ovoides. A princípio, essa boca aberta, intimidadora, você repara que os dentes, parecem dentes humanos, na verdade, né? Se você olhar a dentição, ela parece uma dentição humana. Ele tem dentes como se fossem molares, né? Pode reparar. Não tem dentes afiados. E, o mais importante, a gente não enxerga dentro da boca presas. Não há lugar no Pantanal que eu tenha encontrado mais desses animais do que aqui no Passo do Lontra. Eu acho que de todos os lugares que eu visitei do Pantanal, aqui é o lugar que eu tive a maior possibilidade de visualização e de poder chegar realmente perto desse lagarto enigmático que as pessoas morrem de medo. Claro, é um bicho que se defende, né? É um bicho com personalidade, então ele vai se defender com mordidas, é o que ele tem, mordidas e garras e cauda.
Ele vai se defender com a cauda, não tanto como as iguanas, né? Que realmente usam como um chicote a sua cauda. E ele vai usar principalmente a mordida. Mas vamos avaliar o ambiente em que esse cara vive. Os seus músculos, os músculos das suas mandíbulas são extremamente fortes, fortes a ponto de poderem romper a casca desses moluscos. Eu vou dizer para vocês o que mais me impressiona. Vocês podem ver que ele realmente tem uma cabeça, parece uma cabeça de serpente, né? Mas o que mais me impressiona nesse pequeno dinossauro são os olhos. A profundidade desses olhos negros que ele tem. É um animal diferenciado, né? Pode chegar a 1,20 m de comprimento. Ele já se posicionou de uma forma a mais me intimidar do que realmente querer me pegar. Ele não tá querendo me morder. Ele tá me intimidando. Tá abrindo a boca. Tá abrindo a boca. Claro que o bicho não é bobo. A defesa que ele tem é justamente a mordida. E ele tem uma mordida vigorosa. A víbora do Pantanal. Quando um cara desse morde, e não é só ele, outros animais que vivem aqui, pode ser um jacaré mesmo. Eu sei, eu já levei uma mordida de jacaré. Demorou para sarar a ferida meses. A flora bacteriana desse cara. Esse cara não é peçonhento, ele não tem estruturas, ferramentas para inocular a peçonha. Dentes especializados para isso. Mas é a flora bacteriana. Eu vou usar um exemplo longínquo e talvez um pouco mais radical no que diz respeito à flora bacteriana. Dragão de Komodo. Não é peçonhento, mas aquela baba dele, quando ele morde, aquelas bactérias acabam infeccionando de uma velocidade tão grande, né, o local da mordida, que o animal vem a óbito, a presa vem a óbito. A mesma coisa, em outras proporções, que acontece com esse cara aqui. A mordida não é perfurante porque os dentes dele são arredondados, molares, mas vai causar um ferimento, porque esse cara é muito musculoso, né? Tudo isso aqui é músculo, para fechar, para quebrar, para moer aquele caramujo. E aquelas bactérias ali que ficam resultantes, né, do ambiente em que ele vive, do alimento do qual ele se alimenta, acabam infeccionando o ferimento. E aí, daí vem esse nome, a víbora do Pantanal. Um animal magnífico, eu sou apaixonado por esse lagarto, apaixonado por esse lagarto. Eu quero ter a oportunidade de poder ver ele agora partindo de boa. Então a gente vai para essa outra, porque aqui ele vai afundar, ele vai desaparecer e a gente vai perder esse momento belíssimo de poder ver esse cara se movimentando aqui, né? O que é essa história evolutiva, né? Um animal, tantos animais, na verdade, dependendo de um único, de uma base alimentar. Lançamos a nossa marca Crazy Bull. Pulseiras, bonés, camisetas, botas. É isso aí, na descrição do vídeo tem o link da nossa loja. Prestigia a gente, dá uma olhadinha lá. Tamo junto.